Eu sou Eveline Rosa, psicóloga, formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Em 2007, tenho formação em psicanálise, tenho experiência clínica há 12 anos. E depois que me tornei mãe, me apaixonei por esse mundo dos bebês. Me coloquei a estudar psicanálise com bebês, desenvolvimento infantil e tenho um curso de formação em neurociência do sono infantil pelo Instituto Europeu de Saúde Mental Terra Mater de Madrid. Hoje eu vou falar sobre os saltos do desenvolvimento mental. Os saltos do desenvolvimento ficaram muito conhecidos a partir de um livro que é um best-seller chamado Semanas Mágicas, traduzido para várias línguas no mundo inteiro, e de dois pesquisadores, um inglês e outro holandês, que foram resultado de suas pesquisas de doutorado e pós-doutorado, no qual inicialmente foi uma pesquisa de 2 anos com bebês chimpanzés, uma pesquisa de observação. São pesquisadores da área da psicologia da educação, da biologia comportamental, e a partir desse resultado eles ampliaram para pesquisa em bebês, e lá se foram 35 anos de pesquisa, observando os bebês em casa, com suas mães, nos seus ambientes. E aí eles perceberam o seguinte, que todos os bebês, contados a partir da data de concepção, que é aquela também contagem que os obstetras fazem da data provável de parto a partir da data de concepção que pressupõe-se, né? Todos os bebês humanos passam por fases difíceis na mesma época, mais ou menos na mesma época, nas mesmas semanas. Então é contado por semanas, tal como a gestação, né? E esses momentos difíceis, segundo eles, indicam que o bebê está passando por um salto de desenvolvimento mental ali, no qual de repente seu mundo muda, até o mundo, até onde eles conheciam naquele momento, ele sofre uma transformação e é vivenciado pelo bebê de uma forma muito angustiante, muito difícil. É como se eles tivessem um certo domínio ali, de repente o mundo todo muda. E os sintomas dos bebês são muito parecidos. São sintomas de irritabilidade, de muito choro, de muito mais apego aos cuidadores primários, principalmente a mãe. Bebês que têm aí seu sono alterado, seu apetite alterado, e que indicam que os bebês estão passando aí por esse momento difícil, que na verdade é um indicativo de um desenvolvimento mental, né? A partir daí ele começa a adquirir novas habilidades diante desse novo mundo que ele está aprendendo a descobrir, que ele está descobrindo. Eu acho legal também a gente poder ressaltar que o desenvolvimento, os saltos do desenvolvimento mental são construtos que vieram a partir dessa pesquisa, né, deste livro que é muito famoso e também muito conhecido pelos pais, né, pelo senso comum. Mas a gente não pode confundi-los com os marcos do desenvolvimento infantil, que estes são marcos científicos, dados e considerados pela Sociedade Brasileira de Pediatria, e que os pais devem ter conhecimento deles, assim como acompanhá-los e levá-los em suas consultas com os pediatras de puericultura, tá? A gente pode falar sobre esses marcos num outro momento, mas hoje eu vou falar dos saltos. E também acho legal a gente poder diferenciar os saltos dos surtos de crescimento. Os surtos de crescimento a gente não consegue perceber no dia a dia, né? Quem nota são os pediatras, na medida que os pais levam os bebês para as consultas mensais e eles fazem as medidas cronoencefálicas, a medida do corpo, e aí conseguem medir, pesar e computarem, né? Anotarem esse surto de crescimento que é físico, né? Os saltos são crescimentos, desenvolvimentos mentais, diríamos assim. Acho legal a gente também diferenciar sensação de percepção. Os bebês aprendem o que eles aprendem no mundo através dos os 5 órgãos do sentido, né?
os 5 órgãos sensoriais. E então eles aprendem tudo através da visão, da audição, do tato, do paladar e do olfato, né? Todo estímulo que vem do mundo externo, todo estímulo, tudo que vem é um estímulo novo, porque no útero ele estava muito protegido desses estímulos externos, né? Apesar de ter acesso a vários deles, tal como a audição, que a gente sabe, as pesquisas apontam. E a percepção, ela diz de uma interpretação que o cérebro faz desses estímulos sentidos, né? Então, a percepção é algo muito particular. Às vezes, 2 bebês vão receber o mesmo tipo de estímulo e cada um vai perceber de uma forma, tá? E aí, então, isso tem toda a relação com as habilidades que os bebês vão, de certa forma, escolher para poder trabalhar. O autor fala nas habilidades que a cada salto os bebês estão aptos a desenvolver, mas não quer dizer que todos os bebês vão desenvolver todas as habilidades ao mesmo tempo. Cada bebê vai se deter, vai fazer uma escolha, eu digo que até inconsciente, porque o bebê não tem uma escolha consciente de qual habilidade ele vai se especializar, diríamos assim, né? Os saltos do desenvolvimento mental são 10, e eles ocorrem nos 18 primeiros meses da vida de um bebê. Eles são contados através das semanas, né? As semanas que a contagem é feita a partir da semana de concepção. Então, para bebês prematuros ou bebês nascidos mais tardiamente, deve-se sempre considerar essa data da concepção. Vou falar para vocês agora quais são esses 10 saltos do desenvolvimento mental. Eles têm um nome, cada um tem uma nomeação, segundo esses autores. O primeiro é o salto das sensações de mudança, o segundo dos padrões, o terceiro das transições suaves, o quarto dos eventos, o quinto das relações, o sexto das categorias, o sétimo das sequências, o oitavo dos programas, o nono dos princípios e o 10º salto é denominado salto dos sistemas. O primeiro salto, o salto do desenvolvimento mental denominado sensações de mudança, ele ocorre quando os bebês completam 5 semanas de vida. Geralmente esse salto os pais não costumam perceber, porque já são tantas mudanças, né, naquela nova rotina. Os pais estão conhecendo o bebê está conhecendo os pais, seu novo ambiente, né? E nesse salto, os bebês eles começam a ficar mais sensíveis a mudanças internas. É como se os seus sentidos ficassem mais aguçados. E mudanças metabólicas também, sensações dos órgãos internos, no qual é muito comum os refluxos gastroesofágicos, as cólicas, os desconfortos intestinais. Então os bebês ficam mais sensíveis a esses sentimentos de desconforto internos. Esse salto também, ele é marcado por uma melhora da acuidade visual. A gente sabe que a visão é o órgão do sentido que o bebê nasce com ele menos desenvolvido, né, do que os outros órgãos, por exemplo, a audição, né, o tato. Então, depois que o bebê nasce, que ele começa a melhorar a visão dele. E ele começa a fixar o olhar nesse momento deste salto, melhora a fixação do olhar. E ele responde melhor também ao toque, depois que ele passa por esse salto. E começa a aparecer o sorriso social, que é um marco do desenvolvimento mental, marco do desenvolvimento infantil, né? Um marco científico tão importante, que já denota uma intencionalidade no gesto do bebê, no qual o bebê deixa de ter um reflexo de sorriso, que é comum, ele perde o sorriso reflexo e começa a adquire o sorriso social, que é um sorriso em resposta ao outro. Nesse momento desse salto também, parece que eles começam a escutar melhor e conversam um pouco, e é interessante que os pais possam conversar mais com os bebês nesse momento, porque parece que ele desenvolve melhor, ele está
mais apto a desenvolver sua audição, tá? Nesse primeiro salto. O segundo salto, que é o salto dos padrões, ele ocorre quando o bebê completa 8 semanas de gestação. Em média, né? Porque isso não é tão certinho assim. Vários pais relatam que tem alterações de uma semana a mais, uma semana a menos. Mas geralmente ocorre quando o bebê faz 2 meses de idade, o segundo salto, no qual os autores colocam que os bebês estariam aqui nesse salto mais aptos a reconhecer padrões simples e regulares, tal como dia, noite. Ele começa a entender que o dia tem mais movimento, a noite é mais calma. Também desaparecem muitos reflexos, né? Que são reflexos vindos com ele desde o nascimento, como reflexo de Moro, o reflexo de sorriso que eu disse anteriormente, reflexos que são reflexos de sobrevivência de um bebê. E começa a aparecer mais intencionalidade em seus atos, em seus gestos, como por exemplo a busca por alguém, por alguma coisa que eu tô ouvindo, por algum rosto conhecido. Ele começa a observar melhor suas mãozinhas, seus pezinhos também nesse momento, os rostos da mãe, do pai, dos cuidadores primários. Examina melhor os contrastes e é interessante poder apresentar para os bebês nesse momento figuras com preto e branco. Eles ficam vidrados porque eles começam a enxergar essa mudança. Nessa época, nessa idade, eles ainda não enxergam as cores, então eles ficam vidrados em contrastes de cor, preto, branco, sombra, luz. Esse salto também é muito interessante, que eles começam a apresentar sons, geralmente sons vocálicos, e como resposta também. E o controle de cabeça começa a surgir aí também, que é um marco também do desenvolvimento infantil e que deve ser estimulado, tal como essa linguagem aí, essa vocalização pelos pais. E eles começam a tentar agarrar pequenos objetos que estão próximos, ainda sem sucesso, mas já diz de uma intencionalidade nos seus gestos. Essa tentativa de pegar alguma coisa que está próxima, algum brinquedo, algum rosto, tá? E esse é o segundo salto. O terceiro salto do desenvolvimento mental é chamado de transições suaves. Ele ocorre quando o bebê completa 12 semanas. É uma fase também muito esperada pelos pais, no qual o bebê sai daquele período que é tão difícil, né, do primeiro trimestre, que é considerado a esterogestação, no qual o bebê ele sofre muito mais, né, daquelas sensações de estar fora do útero, de conhecer aquele novo ambiente. Então, os pais relatam uma mudança grande no comportamento dos bebês depois do terceiro mês, né, e ocorre esse salto das transições suaves, no qual os bebês já começam a coordenar o movimento de cabeça e de olhar junto. Ele consegue virar a cabeça e o olhar para procurar seus cuidadores primários, ou seguir algum objeto que seja de seu interesse. Ele também começa já a expressar bastante prazer em algo que ele está observando e vendo. Ele já é capaz de agarrar um chocalho com as mãos e balançar até 2 vezes, bater ou balançar em algum lugar. Ele descobre também que ele pode gritar e começa a aparecer os gritos. E também ele descobre que ele consegue fazer, geralmente as crianças, os bebês já fazem bolinhas de sabão, bolinhas de saliva. Eles já conseguem fazer essas bolinhas de saliva. O quarto salto, que é o salto dos eventos, ele ocorre na semana 19, desde a data de concepção, tá? Não se esqueçam disso, que para bebês prematuros tem que se fazer a correção da idade, ou bebês que nascem mais tardiamente também se corrige a idade. Esse quarto salto dos eventos ocorre quando o bebê está com mais ou menos 4 meses e meio. Ele já procura seus cuidadores primários de uma forma muito mais marcante e observável.
Se ele tá no chão, ele já consegue movimentar todo o seu corpinho, não é mais só um movimento de mão e de cabeça, e sim ele já consegue movimentar todo o seu corpo, e aí muitas vezes já tem domínio do rolar, que é um marco do desenvolvimento infantil. Ele já pega objetos com as duas mãos e coloca na boquinha, né, para poder aliviar e trazer para sucção oral, né. Ele já responde a seu próprio nome quando chamado, ele já consegue virar quando alguém o chama. Esse também é um marco de desenvolvimento infantil muito importante. E ele já apresenta vocalizações com vogais, com consoantes. Geralmente o D, da, já começam a apresentar essas vocalizações com consoantes. O quinto salto do desenvolvimento mental é chamado de salto das relações. Ele ocorre quando o bebê completa 26 semanas de vida ou 6 meses. Neste salto, a gente consegue observar que o bebê está mais atento a detalhes, ele começa a prestar atenção em pequenos detalhes e nas pessoas também. Ele já é observável que ele chora na ausência dos pais, dos cuidadores primários, ele já tem uma percepção da ausência, ele já sofre com essa ausência, ele costuma levantar objetos para procurar outros, levanta uma toalha, uma coberta, na intenção de procurar objetos escondidos embaixo. Ele tem interesse, isso aí é muito marcante para os pais, porque ele só tem interesse de desmontar, desfazer, tirar. Então os pais vão à loucura, porque ele desmonta tudo, espalha tudo, tira tudo do lugar, mas é justamente o momento que eles estão construindo o pensamento até de noção espacial com isso tudo. Eles ainda não têm interesse nenhum em juntar, em guardar, só em desmontar e desfazer. Nesse momento também os bebês já conseguem assoprar e costumam também jogar objetos no chão com muita frequência para poder observar o movimento da queda. E então é aquela fase que as crianças jogam tudo para o chão. O sexto salto do desenvolvimento mental é o salto das categorias. Nesse salto, os bebês passam por eles quando eles estão mais ou menos com 37 semanas de vida, com 8 meses e meio. Nesse salto é possível observar que os bebês entendem palavras e demonstram que entendem palavras do seu cotidiano, do seu uso no dia a dia. Eles também são capazes de imitar pessoas com caretas, com gestos, imitam emoções, exageram nas emoções para poder buscar atenção, chamar a atenção das pessoas. Eles começam também a tentar engatinhar durante esse salto, nesse período, né? E o engatinhar é um marco do desenvolvimento infantil. Eles também já são capazes de bater palminhas, se ensinados, e começam a brincar de uma brincadeira famosa, que é o achou, o escondeu e o achou, né? Eles adoram brincar disso, e muitos pesquisadores na área da psicologia infantil, da psicanálise, relatam que também essa brincadeira tem relação com a angústia de separação que os bebês vivenciam nesse momento também, por isso que é um salto muito importante e muito difícil, porque eles costumam vivenciar muita angústia durante esse salto, e através dessa brincadeira eles estão, de certa forma, elaborando a presença e a ausência do outro, né? Da mãe, do pai, dos cuidadores principais, à medida que eles são aí ativos nessa brincadeira, onde eles somem, eles aparecem. Então é uma brincadeira muito legal de se fazer com as crianças, dos bebês dessa idade. O sétimo salto do desenvolvimento mental é o chamado salto das sequências. Ele ocorre mais ou menos quando os bebês têm 46 semanas, que seriam entre 10 e 11 meses de idade. E ele é marcado pela habilidade deles poderem imitar gestos simples, tal como falar o telefone. Eles imitam o gesto do cotidiano,
tá fazendo alguma comidinha, dá algum tipo de comida para os pais. Muitas vezes os pais não conseguem perceber essa imitação, mas eles já têm uma intenção de brincar dessa forma, né? Ele já tem noção de uma certa sequência de gestos para se atingir algum objetivo. Por isso esse nome, salto das sequências. Eles são capazes também de apontar 1 ou 2 itens para saber o nome, o que eles querem. Eles atendem a comandos simples, como por exemplo, levanta os braços, me dá o pé. Eles já são capazes de atender esses comandos. E os bebês também costumam manifestar que querem alguma coisa com pequenos sons. Por exemplo, quando eles querem se alimentar mais comida, eles fazem né? Que é um ato comunicativo. O 8º salto do desenvolvimento mental é chamado salto dos programas. Ele ocorre quando os bebês estão com 55 semanas de vida, que coincide também com 1 ano de idade, 12, 13 meses. Os bebês aí nessa fase, eles já manifestam tentativas de se vestir sozinhos, colocar uma meia, uma blusa. Ainda não conseguem, mas eles têm essa intenção. Eles observam muitos adultos fazendo as coisas, por isso essa tentativa de imitar. E por isso o nome desse salto dos programas, no qual ele entende que para que ele consiga atingir certos objetivos existe toda uma sequência e que tem que ser seguida naquela ordem programada. Eles já são capazes de escolher um desenho, um brinquedo que eles querem e também já começam a pegar nos lápis para tentar desenhar, que também é um marco do desenvolvimento infantil. O 9º salto é denominado salto dos princípios. Ele ocorre com 64 semanas do bebê, que seriam mais ou menos os 14, 15 meses. Nesse salto, os bebês costumam adorar brincar de esconder e achar objetos e recuperar. Ele já tem uma noção, né, aqui de constância do objeto, no qual, por mais que o objeto esteja longe da sua visão, ele sabe que o objeto não desapareceu e sim ele está escondido. Ele também é capaz de fazer escolhas dentre mais de 2 possibilidades. Os bebês nessa faixa etária eles já são bem mais obstinados e insistentes em conseguir o que quer. E aí é a fase onde eles começam a negociar. Então é importante que nessa fase os pais já possam começar a estipular certas regras sociais, do que pode e do que não pode fazer, porque os bebês desafiam essas regras e insistem em fazer o que eles querem, estão explorando o ambiente, quer subir em tudo, quer colocar a mão em tudo, né? Então pequenas regras são importantes, principalmente relacionadas à segurança deles próprios, né? E eles também começam a testar as emoções dos pais também, né? À medida que eles estão descobrindo todo o seu potencial. Costumam também reproduzir tarefas domésticas, agora de uma forma muito mais nítida, e apresentam novos medos. Antes era só o medo, né, da angústia da separação da mãe, os pais sumirem, e começam a aparecer outros medos novos, de sombras, de pequenos bichinhos, de algumas situações. O 10º salto e último salto, desenvolvimento mental, é chamado salto dos sistemas. Ocorre quando os bebês têm 75 semanas, que seriam entre o mês 17 e o 18, que ocorre, no qual o bebê aqui ele já está aprimorando todo o seu controle do próprio corpo. Nesse momento, geralmente, eles já estão andando. Se eles não estão andando, já indica para um atraso dessa marcha. Então, eles já estão aí explorando todo o seu potencial de locomoção e do desenvolvimento do próprio corpo, porque os bebês se desenvolvem na via motora de cima para baixo, né? Primeiro a cabeça, o pescoço, os braços, as pernas, até poderem adquirir a habilidade com o corpo todo, né? De controle de todo o corpo para poder andar.
Nesse momento também os seus desenhos deixam de ser simples rabiscos e eles começam a desenvolver círculos, né, nos desenhos. Tanto o andar quanto essa forma de escrever, de desenhar, já indicam também marcos do desenvolvimento infantil. Eles também começam a ter mais desejo de poder, justamente por essa autonomia, né? E começam aí nessa fase, nesse salto, a desenvolver os atos de desobediência, mais conhecidos como birras, que eu tenho uma leitura também muito própria disso, que não deixam de ser momentos onde eles começam a mostrar suas vontades e apresentam aí nesse momento suas primeiras manifestações de uma consciência própria, consciência de eu, né? E as birras são justamente isso, a meu ver, assim. São oposições e manifestações dos seus próprios desejos, tão importantes, né? Na formação da identidade, da personalidade. Porque não se pode falar em personalidade em bebês muito novos. Talvez a gente só possa dizer de personalidade com crianças um pouquinho mais velhas, mas fala-se em temperamentos. E a partir de 1 ano e meio eles começam a apresentar essa consciência do eu e do outro. E a se colocar bem enfaticamente do que o eu dele, né? Do que eles querem. Tá bem? Então, só pra gente concluir, esses saltos estão muito relacionados com os marcos do desenvolvimento infantil, que são importantíssimos de serem acompanhados. Mas os saltos, as mães e os pais podem ter acesso a eles através até de um aplicativo de celular, no qual elas colocam a data provável do parto, e eles até sinalizam com apitos e notificações que os bebês podem ali estar passando por esses saltos, seus bebês. Mas mais do que isso, eu acho importante os pais conhecerem, saberem o que está se passando, para que eles se sintam seguros, não se desesperem, porque informação nada mais é do que trazer segurança, né? A importância dela é segurança e poder a esses pais. E que possam ajudar seus bebês a passar por esses saltos da melhor forma possível, podendo apaziguar suas angústias, dando muito colo, muito carinho, muito estímulo, mas também estejam atentos a sinais de cansaço dos seus bebês. Muitas vezes um pouco de estímulo a mais pode causar uma certa sobrecarga neles, eles precisam descansar, dormir para armazenar todo aquele conhecimento, né? Toda aquela nova habilidade que eles estão desenvolvendo. Então, papais, mamães, observem seus bebês, escutem o que eles querem dizer, observem seus atos comunicativos, não verbais, o olhar, o corpinho, o som, o interesse deles. Se permitam conhecer seus bebês, entenderem que todo esse momento difícil vai passar e vai ficar muita saudade. E sintam-se acolhidos, abraçados, porque passa muito rápido também, apesar de ser um momento muito desafiador, principalmente para os pais de primeira viagem, tá bem? Um abraço para vocês.